os telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Chamo a atenção para um pormenor. Hoje nós estamos no primeiro domingo do Advento. Isto significa que na igreja hoje se começa um novo ano. Nós temos o ano civil, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o ano eclesiástico, que começa hoje, com o primeiro domingo do Advento, e vai até o último domingo do ano comum, o 34º domingo do ano comum, já em novembro do ano que vem. E existe uma certa diferença entre o cômputo dos dias e do próprio ano, na igreja e fora da igreja. Bom dia, padre. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha através da Rede Vida e mais precisamente aqui em nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Pois é, há 8 dias atrás, quando celebrávamos a festa de Cristo Rei, já então começávamos a desejar ao povo um feliz ano novo que se aproximaria com este primeiro domingo do Advento. Que alegria, Padre! Pois é. E assim nós vamos de advento em advento, né? Até a chegada final, até o término final. Enquanto isso, nos alimentamos da palavra de Deus. Exatamente. E ao nosso alcance de mão. Está aí. Nós paramos exatamente onde, se lembra? Nós falamos um pouco sobre a conversão de Paulo, né, Saulo, e hoje ficamos de dar continuidade ao seu processo de vida. Você tem alguma pergunta a fazer inicial ou eu? Não, eu peço que o senhor comece naturalmente e no decorrer da conversa as dúvidas surgirão. A conversão de Paulo se identificou com sua chamada ao apostolado. E esse é um dos motivos, se não o único, pelo qual ele foi aceito pelos 12 que estavam antes dele em Jerusalém. Ele narrou a sua aparição, a melhor aparição de Cristo a ele, e como tinha sido chamado por Cristo à missão. Se fosse apenas uma aparição, sem mandato, sem o exercício da autoridade, vá à missão, provavelmente não teria sido aceito nos meios mais primitivos da igreja de Jerusalém. Com isso, o senhor quer concluir que conversão para Paulo e estatuto missionário se identificam, se dão ao mesmo tempo. Tudo bem, mas o que legitimou, é essa a minha pergunta, a vocação de Paulo foi o seu mandato missionário? Não, o que legitimou, bem, em primeiro lugar, a aparição e a conversão, mas instantaneamente ou concomitantemente o mandato a pregar. Agora, quanto à questão da vocação que falávamos nos programas anteriores, nos soa por demais apologético e um tanto estranho alguém registrar o seu próprio chamado vocacional e colocar isso no seio da comunidade? Bom, isso aconteceu quando ele era já adulto. Portanto, ele mesmo sentiu ou presenciou isto em primeira pessoa do singular. Não há o que... Ele fala claramente disso aí na carta aos Gálatas. Quando aprouve aquele que me conduziu desde o seio materno, revelar o seu Filho em mim,
isto é, dentro de mim, imediatamente, sem consultar ninguém, nem mesmo aqueles que eram apóstolos antes de mim, eu comecei a pregar. No fundo, é um verso um tanto espinhoso, sem consultar ninguém. Por que é que hoje, para ser missionário, de algum modo, nós precisamos da mediação da instituição eclesial? Porque você deve fazer uma distinção entre um fato extraordinário e fatos ordinários, certo? Ordinariamente, eu não nasci padre e não me lembro o dia em que disse vou ser padre. Eu passei por toda uma caminhada longa de tantos anos até chegar à minha ordenação sacerdotal. Agora, com Paulo, tudo se passou de uma maneira assim, repentina. É a graça carismática de uma missão que estava no seio da Trindade desde toda a eternidade. E que naquele momento, chegando próximo a Damasco, ele recebeu. Portanto, não posso me comparar com Paulo, nem comparar Paulo comigo. Existem coisas extraordinárias e existem coisas ordinárias. Bom, Lucas abrevia muita coisa e já na antiguidade São João Crisóstomo advertia: os evangelistas amam a brevidade. Quando ele estava na casa de Ananias, jejuando e rezando, quem sabe se ouviu alguma explicação sumária sobre Jesus dada pelo próprio Ananias. Ou melhor, não era bem a casa de Ananias, eu estou confundindo, a casa de Judas, um nome mal afamado. Quando estava em casa de Judas rezando, antes que Ananias viesse impor-lhe as mãos e batizá-lo, Paulo deve ter recebido alguma instrução daquele certo Judas, de quem não sabemos coisa alguma. O próprio Ananias, quando chegou, deve ter tido alguma conversa com ele, que Lucas saltou aí no texto, porque não quer entrar em detalhes e pormenores, e mostra o essencial. Paulo foi batizado. Caso a tua hipótese tenha sustentabilidade, então a veia hermenêutica está boa, né? Porque é uma probabilidade, né? E uma alta probabilidade, o que já é uma nota excelente para um exegeta que quer ser também historiador. Mas com isso nós poderíamos, padre, concluir, por exemplo, e até tentando atualizar a palavra, que um dos pontos fortes da vocação é o trabalho missionário, porque isso a gente então vê na vida de Paulo, né? Ele não foi chamado para si, ele foi chamado por Deus, mas para desenvolver um trabalho. Até hoje, quem se ordena padre, não se ordena padre para a própria santificação, para aumentar a graça santificante, para estar mais próximo de Deus. A ordenação sacerdotal não nos modifica, ela nos dá uma tarefa. O modo como se exerce essa tarefa, isso leva à modificação para mais ou para menos, para positiva ou para negativa. Eu posso ser um bom padre e posso ser um mau padre. O fato de eu ter sido padre, de si só, não dirime a questão. Qual é o modo como eu vou ser padre? De que maneira? E, claro, nós não somos, nem você nem eu, somos pertencentes a uma congregação missionária. Mas, de certa maneira, nós somos missionários, porque nós nos ordenamos só para o serviço do povo de Deus. Se não fosse o povo de Deus, não havia motivo nenhum para a nossa ordenação, que é simplesmente serviço. E se exaure aí.
Agora, entrando um pouquinho nesse aspecto prático do chamado, da vocação, da missão, talvez a gente também hoje, padre, incorra num outro perigo, que é aquele do ativismo. Ah, eu sou missionário por ocasião do batismo, por ocasião da ordenação presbiteral. E aí, quantos de nós caímos no campo pastoral, abraçamos muito a ação, o fazer, o agir, a dinâmica pastoral e esquecemos o outro lado. Isso é verdade. O lado da oração, da contemplação. Então, o que fazer para ter essas duas coisas basilares na nossa vida? Paulo fazia ambas as coisas, hein? Ninguém fez tantas viagens a pé. Tem mais algum tempo? 1 minuto, estão falando. Minuto. Nós fazemos tantas viagens, mas naquela época, viajar a pé. Paulo não tinha cavalo próprio. Ou a pé ou de barco. Você imaginou viajar a pé num sol escaldante de 35, 40 graus no verão? Ou então num gelo durante o inverno? Na zona que ele visitou, ou nas redondezas, na parte oriental do Mediterrâneo, chegar a fazer 0 graus, ou 5 abaixo de 0, 10 abaixo de 0, andar a pé. Isso precisa... Nós vamos continuar essa história bonita e profunda daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo.